Olá! Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou bater um papo especial com uma professora maravilhosa, gente. Olha, e já está conosco a Nete, minha querida. Ô, Anuar! Ai, professor, que alegria! Oi, Lembra? Vanessa. Olá, lindona! Meu amor, muito bem-vinda, obrigada. Deixa eu apresentar para vocês, né? A doutora Nete. É um grande orgulho recebê-la de novo. Ela é professora na nossa equipe, dá aula também em outras instituições, ela é uma pesquisadora nata. E eu acho que o que é mais lindo, viu, Anete, me encanta, é esse comprometimento da nutrição baseada em evidências. Então, mesmo sendo um assunto o qual ela domina, que é a nutrigenética, a genômica nutricional, ela faz isso com maestria, sem promessas milagrosas, né? Tudo muito com o pé no chão e aplicação. Então, isso é muito, muito, muito realmente encantador. Obrigada por estar aqui conosco, viu, querida? Obrigada, eu que agradeço. Vanessa, é sempre um prazer enorme falar com você, né? Fazer parte da sua equipe, que você cuida tanto, que a gente vê o quanto você se preocupa com ciência, e manda artigo no grupo e pergunta se alguém tem artigo. Então, assim, isso é um grande exemplo, é uma coisa muito bacana. Que bom, querida. Mas vamos lá, né? E vamos conversar sobre um tema que é muito importante. Nós acabamos de sair aí do Outubro Rosa e vários diálogos dando essa evidência e essa clareza sobre a questão da nutrição e câncer associado com câncer de mama. E agora a gente entra aí em Novembro Azul, né? De novo com esse tema, mas dando ênfase aí já à saúde masculina. E ambos são importantes. E aí, como funciona isso, doutora? Tem correlação realmente? É importante a nossa alimentação? Outro dia eu ouvi um palestrante, vou começar a provocação bem ativa. Eu ouvi um palestrante comentando que não há comprovação de que agrotóxicos alteram o nosso DNA e têm associação com câncer. O que você acha desse comentário? Ah, eu acho que assim o desenvolvimento do câncer ele é multifatorial, né? Então, assim, a gente atribuiu a única e exclusivamente o consumo de Não, agrotóxico, né, isso. ao desenvolvimento de câncer, essas afirmativas, assim, elas são muito fortes. Eu não gosto de fazer essas afirmativas, assim como assim a afirmativa. Você tem predisposição genética para desenvolver câncer, você vai ter câncer. Se você consumir alimentos que não sejam orgânicos, você vai ter câncer. Se você fumar, você vai ter câncer. Então, assim, a gente sabe que existem pessoas que não têm, né? Que podem passar uma vida comendo alimentos que possuem agrotóxico e não vão desenvolver. Porém, a minha opinião é que é um fator, sim, né? Colabora Perfeito. dentro da multifatoriedade, que é a patologia do câncer, essas moléculas feitas em laboratórios, esses pesticidas, na minha visão, eu entendo que Não, colaboram. e isso. Eu compartilho dessa opinião. Eu acho que nada, nem o hereditário, nem o tabagismo, nada é causa, até porque é multifatorial. Mas sim, existem associações, aí Isso. tudo dentro de um contexto. A pessoa É. tem uma predisposição genética, é sedentária, Isso. come muita Isso. gordura, come muito sódio, não tem uma alimentação saudável e ainda por cima É, abusa, né? é, Eu acho que sim, pode disparar aí gatilhos que levem a esse quadro, né?
Sim, a minha opinião também é dessa forma, né? Eu acredito Ó, o sim. Márcio, oi Márcio, tudo bom, professor? Vou provocá-lo aqui. O Márcio está dizendo que não se diz mais agrotóxicos, né? Ele não está dizendo isso. Ele escreveu defensivos Ah, agrícolas e não agrotóxicos. Eu sou contra essa terminologia, tá? Ela tira o impacto do que significa. Defensivos agrícolas, ainda mais quando mais de 290 foram liberados em 2 anos de governo, é preocupante, gente. E, de novo, ó, ninguém está inocentando e é melhor comer vegetais do que não comer, né? sim, Mesmo que tenha sim. agrotóxico, né, professora? O que você acha dessa fala também, né? Não, eu acho assim, Vanessa, eu sempre falo aos meus pacientes. Tem alguns pacientes, por exemplo, assim, bem recentemente eu atendi uma paciente que tinha, ela teve, na verdade, um câncer de mama e estava, né, recuperada, estava ok. Aí a gente, ou seja, ela já teve um histórico, ela tem um histórico na família, a gente fez o teste genético dela, além de vir com as predisposições a câncer, a gente também, ela veio também com uma menor eficiência em enzimas de processo de detoxificação. Então, juntou uma pecinha aqui, juntou uma pecinha ali, e aí eu disse a ela, né, olha, para você, com certeza, se você consumir, de preferência, sempre que puder, a orgânicos, né? Isso vai te favorecer demais. Agora, existem pessoas que não têm a realidade, não têm esse peso, não têm essa carga. Sempre que possível, o ideal é consumir orgânicos, mas a gente sabe que não é em todo lugar que tem, que não é em toda cidade que é fácil, né? Nos grandes Não centros tem o poder aquisitivo, não tem o poder enfim. aquisitivo para isso, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração. Eu sempre falo assim, Vanessa, tem o melhor dos mundos. O melhor dos mundos seria que nem existisse, né, essa discussão. O melhor dos mundos seria que todos pudessem comer orgânico e que as coisas já fossem orgânicas para todos. Mas a gente não Perfeito. tem esse melhor dos mundos, então a gente tem que fazer. Então, por exemplo, Tem que, o paciente aliás, que eu não tem essa acho, Anete, fazendo perdão te interromper, mas para deixar isso bem claro, que eu adorei essa fala, né? Para a gente compartilhar e podem ter estudantes conosco. Essa fala do existe o melhor dos mundos, mas nós, como profissionais, nós temos o compromisso de proporcionar o bem-estar para o cliente a partir da realidade do dele. cliente e não gerar mais problemas. Sim, É muito bom isso, realmente. É sobre ele, não é sobre esse mundo ideal. isso. Perfeito, muito bom, realmente. Exatamente. Sobre ele, sobre as condições e possibilidades que o paciente tem, né? Então a gente trabalha em cima disso. Então, tem algumas pessoas que realmente a gente entende, né, pelas predisposições que a gente vê, pelo histórico da própria vida, de já ter, muitas vezes, ter desenvolvido, né, um câncer, ter um familiar com câncer, isso traz, sim, benefícios. Então, às vezes, Vanessa, eu converso com o meu paciente, ele não tem condição, por exemplo, de consumir diariamente alimentos né, orgânicos. Porém, o fato dele diminuir também os industrializados, na minha visão, também já ajuda muito, né? Essas Muito, eu moléculas. compartilho. Essa é a minha visão. Você aqui que vai nos ensinar essa relação com a genômica, tá? É, Mas na prática, e são 30 anos de prática, eu percebo nos exames bioquímicos, nos parâmetros, inclusive, Anete, nos sinais físicos, que sim, o aumento de, às vezes, coisas simples, ao ensinar
o preparo de frutas, inclusive às vezes eu ensino assadas, então essa criatividade até de como introduzir o alimento, né? Mas aumentar grãos integrais, no Sim, próprio arroz branco, sim. molhos e coisas que eu vou fazendo diferente, melhora sinais físicos, melhora parâmetros bioquímicos, já trazem um resultado. E geneticamente falando, isso também corrobora, porque quando a gente lê uma meta-análise, diz que sim, que o Sim, melhor dos mundos é a dieta do Mediterrâneo, mas é. Então, é assim, Vanessa, o que que a gente tem na genética hoje, né? A gente sabe, até muitos anos atrás, até poucos anos atrás, né? Algum tempo atrás, a gente acreditava muito que a genética era estática, né? Que o que você tinha na genética muito provavelmente você ia desenvolver. Era uma questão bem estática. Com o passar dos anos, com o advento desse conceito epigenética, né, a gente viu que podemos ter mais responsabilidade, né, como o pessoal vem usando, pilotar a nossa saúde, né, controlar um pouco mais, colocar a saúde na nossa mão e não só deixar em cima da culpa da genética, né? Esse conceito de que o nosso DNA responde ao nosso estilo de vida, ele é relativamente novo. Eu falo que é um bebê engatinhando, entendeu? Então, assim, a gente tem o nosso DNA, que nós vamos nascer, né, e morrer com ele. Essa sequência, até a perfeito. presente data, não é possível ser modificada. Então, se você tem uma predisposição identificada por um teste genético a câncer, se você tem qualquer predisposição, vai continuar com ela, né? O que é possível hoje, o que a gente sabe, é trabalhar com um mecanismo, com a ciência que a gente chama de epigenética, né? Então, vou contar uma história para você, Vanessa. Tem uma autora, né, que ela foi a primeira a dizer que os nossos genes, porque acreditou-se por muitos anos que os genes eles se autorregulavam, tá? Então, Perfeito. assim, o gene Eu lembro que eu aprendi isso. Exatamente. Então, assim, acreditava-se que havia uma autorregulação e só, né? O gene produzia proteína, a proteína estando alta já sinalizava para ele diminuir a sua codificação ou aumentar caso ela estivesse baixa, e assim ele ia se autorregulando. Aí essa autora, o que ela viu? Ela pegou uma planta, pegou duas plantas com DNA idênticos, só que uma plantinha ela pôs no sol, ela regou, ela pôs para ouvir música, e aí ela falou assim, poxa, aquela plantinha se desenvolveu de forma diferente, então não é só o DNA, tem influências externas que Claro. modificam. Saindo da planta, né, porque foi assim que começou, eles estudam muito gêmeos, né? Gêmeos do que a gente chama monozigóticos, que são gêmeos com DNA idênticos, né? E submetem esses gêmeos a tratamentos diferentes. Então, um gêmeo Perfeito. faz exercício, come bem, o outro gêmeo né, fica sedentário, come mal, e eles têm o mesmo DNA. Então, eles viram que em gêmeos monozigóticos, existem diversas pesquisas científicas, é possível eles serem bem diferentes na sua composição corporal e, consequentemente, no desenvolvimento de doenças, entendeu? Perfeito. Eu, inclusive, uso em sala um estudo americano que eles acompanham desde o nascimento um grupo muito grande, um N de 15 mil pessoas, né? Isso mesmo. E eles já estão há 32, eu não me lembro exatamente, mas assim, há mais de 30 anos Sim. coletando dados, eles não interferem
na dinâmica familiar ou dinâmica das pessoas. Eles coletam dados, essas pessoas vão participar a vida toda desse estudo. E Sim. eles encontraram muita correlação nas mesmas famílias quando foi adoção ou quando ocorreu uma mudança de qualidade de vida, de hábitos, o quanto isso interferiu no desenvolvimento do diabetes, Sim. independentemente da predisposição genética. E eu lembro muito disso, né? Os autores afirmando, olha, ele não tinha predisposição, mas no momento em que ele virou sedentário, começou a ter um consumo de alimentos muito industrializados, uma dieta tipicamente americana, né? Sim. Eles sim desenvolveram a diabetes. Então, o oposto é verdadeiro, não é só porque você tem a predisposição, você também não tendo e não se cuidando, Você pode desenvolver, leva a uma interrogação. Não há como afirmar isso, né? Não, e assim, Vanessa, essas patologias que a gente está conversando, né? Como a gente já iniciou a live falando, elas são multifatoriais. Então, assim, existe uma fatia de cada situação, dentro delas existe a fatia genética, e existe a fatia de meio de vida, existe a fatia, né? Enfim, então isso uma pessoa pode ter um ponto, não ter outro, desenvolver. Então, assim, várias coisas podem acontecer. Não é obrigatoriamente que você vai desenvolver um diabetes ou um câncer se você tem a predisposição genética, né? Isso tem um buraco negro no meio. Como também você pode não ter a predisposição genética e vir, assim, por outros motivos, a desenvolver essas patologias. Eu acho... E você sabe que agora no curso de neurociência, eu peguei muitos artigos mostrando a feliciência como alto fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Esse estado de contentamento, né? Sim. Não a felicidade medida por posse, tá, gente? Aliás, cada vez mais os estudos mostram que não é isso que te deixa feliz, mas deixa isso para outra live. Mas existindo uma correlação, olha só, um fator que há pouco tempo atrás a gente não discutia cientificamente, né? Sim. E agora já está discutindo isso, a resiliência e feliciência como fatores em doenças crônicas não transmissíveis. Exatamente. Hoje em dia a gente tem tido muitas publicações, né, Vanessa? Os nossos pensamentos, fé, resiliência, meditação, influenciando no desenvolvimento de doenças ou não. E também a gente está tendo muitos artigos mostrando também que esses pensamentos, essa forma de encarar a vida, também modificam a expressão dos nossos genes. Perfeito, perfeito. Tá? E é isso mesmo. Estão já trazendo novos parâmetros. Mas Exato. Aí, ok, vamos recapitular. Não podemos afirmar que, havendo a predisposição, manifesta a patologia, os sinais característicos, e o oposto também é verdadeiro. Havendo ou não, ou seja, não é garantia. Mas existe aí a discussão da dieta como modulação, né? Hoje, Vanessa, de personalização da dieta. De acordo com a abordagem genética. Deixa eu só completar algumas informações em relação a essa sua fala sobre a questão predisposição genética. O que exatamente, né, se tem pessoas leigas ouvindo a live, o que seria predisposição genética? Na genética, a gente fala muito em chance, razão de chance. Estatisticamente, né, vem como a interpretação odds rate, né? Ou seja, a razão de chance, a chance que a pessoa tem de desenvolver aquilo. Então, assim, tem alguns genes, tá?
que são, sim, fortemente associados. Então, por exemplo, tem genes que conferem 18 vezes mais ao indivíduo de desenvolver esteatose hepática. Tem genes que conferem ao indivíduo, por exemplo, 40%, 60% de chance de desenvolver determinadas patologias. Então, tem um gene que se você carregar o risco de pai e de mãe, ele te confere a chance, o risco de desenvolver 46 vezes mais chance de desenvolver diabetes tipo 2. Então, só para quem não entende, predisposição é isso. É você ter uma maior chance quando comparado com outra pessoa, com outro indivíduo, né, a desenvolver aqueles problemas, aquelas patologias. Então, quando a gente pega genes com chances altas, tá, já em pesquisas genéticas muito fortes, o que a gente faz? O restante da porcentagem, né, que é atribuído ao estilo de vida, a gente capricha, né? A gente orienta os nossos pacientes para que eles façam a parte deles, vamos dizer assim, né? Tinindo para que a porcentagem fique minimizada. Então, isso é predisposição genética. Perfeito, perfeito. Excelente explicação. E aí as pessoas podem entender que o que vem posterior à predisposição é o agravamento da situação, podendo intensificar esses gatilhos, agravar um quadro, despertar e agravar uma situação de saúde. E como a gente já discutiu muito bem, de acordo com o estilo de vida, genética, ambiente, felicidade, tudo isso que a gente está discutindo. Pega lá o material de saudabilidade que eu deixei para vocês, que vocês vão ver que existem no mínimo 12 fatores hoje associados e bastante discutidos sobre tudo isso, né? E aí, voltando, Anete, fala para a gente um pouco, então, dessa personalização da dieta. Então, é assim, o que acontece? Hoje em dia a gente tem como, né, fazer testes genéticos que nos ajudam, né? Eu sempre gosto de deixar claro que é uma ferramenta, né? É um ponto a mais. A gente não pode utilizar só o teste genético para realizar dieta, tá, Vanessa? A gente não pode usar só essa informação. Então, os exames bioquímicos, o paciente, as queixas dele, poder aquisitivo, né, como a gente falou, existem uma série de condições e o teste genético ele vem como mais uma pecinha que nos ajuda a individualizar. Bastante importante, claro. Tá me ouvindo? Oi, cortou, voltou. Tô. Eu estava comentando que uma peça bastante importante, mas que não exclusivamente define o destino de uma pessoa, né, Anete? Essa é Não. Então, como a gente viu, a gente não, hoje em dia a gente já sabe que não é destino, né? Pelo fato de haver a epigenética, né? Pelo fato das nossas escolhas conseguirem influenciar na expressão desses genes, né? E, consequentemente, a gente trabalhar de uma forma preventiva, né? Então, hoje a gente chamou essa live, né, de epigenética, você pilotando a sua saúde, né? Que é essa ciência que afirma que a genética não é destino e que as suas escolhas vão influenciar se esse gene, vamos dizer assim, né, vai acordar para desenvolver essa patologia ou não, né? Então, hoje, dentro da epigenética, Vanessa,
a gente estuda muito os mecanismos, né, que permeiam essa situação, que mexem, que fazem isso, né, ser capaz de mexer a expressão de um gene, de mexer na forma como esse gene codifica uma proteína, uma informação. Então, hoje, a gente tem 3 mecanismos bem descritos, tá? O primeiro mecanismo é a metilação do DNA. O segundo mecanismo é a modificação das histonas, né? E o terceiro mecanismo são os microRNAs, né? Esses microRNAs, essa análise, ela é bem recente, né? Tem sido mais publicado nos últimos anos, mas é extremamente interessante identificar, né, esses mecanismos possíveis dentro dessa epigenética. Lembrando, para quem aqui não acompanha, como que identifica, Nete? Que teste é esse? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esses testes? E quanto tempo sai a resposta? Onde são feitos? Tem qualidade? Tá, então assim, a gente tem diversos laboratórios no Brasil que fazem testes genéticos e a gente tem muitos laboratórios também fora do Brasil, tá? Até 4, 5 anos atrás era bem pouco que tinha. Hoje a gente tem, com o aumento do conhecimento, com a questão genética sendo cada vez mais disseminada, a gente tem mais informação e, consequentemente, mais laboratórios fazendo essa análise. A gente manda saliva para o laboratório e cada laboratório tem um prazo, mas aproximadamente entre 20 e 30 dias após o envio da saliva para o laboratório, o profissional recebe um laudo genético, né? Ele pode entrar na plataforma do laboratório com o seu login, com a sua senha e pegar o laudo do paciente. Isso é possível, tá, Vanessa? Você conhecer a genética do seu paciente. O que ainda não é possível na prática clínica é a gente saber como esse gene está. É a gente saber como esse gene está expresso, entendeu? Fazer a análise da metilação, verificar a histona, analisar a microRNA. Essa parte, né, que diz respeito à expressão dos genes, ela só é feita dentro de laboratório de pesquisa. Então, a gente não é possível, na nossa prática clínica, identificarmos exatamente como esse gene está se comportando, vamos dizer assim, dentro da gente. Só realmente a sequência do DNA. Ou seja, a função celular não pode ser observada tão detalhadamente assim, né? Essa funcionalidade do gene, nós não vamos conseguir responder ainda. Até acredito que vão inventar marcadores desses mecanismos epigenéticos mais precisos, né? Exatamente. Acho que está evoluindo para isso. A gente vê bastante coisa já em cardiovascular, obesidade. Já tem esse próprio olhar, câncer. Digamos assim. O próprio câncer, tá? Tem se estudando muito investigar os microRNAs, né, como os marcadores, como os biomarcadores para o desenvolvimento de câncer. Então, assim, a gente estuda muito hoje como descobrir biomarcadores confiáveis dentro das patologias, né, que realmente reflitam essa expressão gênica, para que a gente saiba né, intervir de uma forma mais assertiva ainda. Até o presente momento, isso não é possível. E tem uma coisa, mesmo que a gente descubra como identificar a expressão desses genes,
né? Vamos dizer que eles descobriram biomarcadores. A gente ainda não tem um padrão, entende, Vanessa? Por exemplo, assim, se eu quero fazer um diagnóstico de diabetes, eu tenho um padrão. A minha glicose tem que estar de tanto a tanto. Se eu quero fazer um diagnóstico de anemia, eu tenho um padrão, né, de hemoglobina, de hematócrito, enfim. A gente não tem esse padrão estabelecido. O quanto, dentro de uma situação poligênica, do gene tem que estar metilado para diminuir a expressão daquela situação. Deu para entender? Perfeito, perfeito. Isso é bastante importante para atenuar um pouco, né, essa situação. Eu acho que, de novo, está ficando muito claro, né, Anete? E esse posicionamento eu acho muito importante para não saírem por aí vendendo exame de DNA, personalizando a dieta, como eu já contei para você outras vezes, onde eu atendi pacientes que foram proibidos de comer feijão porque alegou que o exame genético acusou que não podia comer feijão. E a pessoa olhar para mim e dizer, ela é do interior, ela e o marido, e comentarem isso, né? O quanto era importante para ela a cultura do arroz e feijão. Sim. E aí tu pergunta, mas tu tem distensão, vamos retirar então? Não, ela já parou, ela proibiu. A partir do momento que o médico e o nutricionista comentaram o exame, eles pararam, mas não conseguiram ficar sem o hábito. E aí foram buscar outras opiniões. Sim. Então, é assim, as pessoas confundem muito também testes genéticos. Eu recebo cada pergunta do tipo, falam de alimentos, falando que fizeram teste genético, mas aí a hora que vão levar para mim, são aqueles testes de alergia, sabe? De imunoglobulinas. Isso. Então, assim, não sabemos exatamente o quadro, mas por um teste genético, nós não conseguimos tomar essa decisão de excluir ou não o feijão, entendeu? Não tem essa finalidade, né? Mas, enfim, dentro dessa questão da expressão genética, eu acho que a gente tem muito ainda a evoluir, porque quanto mais a ciência, né, passa o tempo e vai estudando, a gente já sabe, Vanessa, que cada tecido nosso, então se a gente está falando de cérebro, se a gente está falando de gengiva, se a gente está falando de tecido adiposo, tem um padrão diferente, né? Dentro da expressão genética, dentro do processo de metilação. Então, além da gente não ter um padrão de como esse gene, né, dessa expressão, a gente tem que também entender que isso vai ser diferente em cada tecido, o que dificulta ainda mais afirmar algo em relação a exames de expressão gênica para a prática clínica, estou falando, né? Anete, vamos mudar um pouco o olhar. Ok, nós entendemos então que não pode radicalizar e que o pessoal tem que tomar cuidado com o modismo. Mas o que já tem evidências mais sólidas que a gente pode começar a dizer, faz sentido? Tá, a gente tem bastante evidências dos genes associados ao desfecho dele. Então, como eu falei, genes que conferem ao indivíduo grandes chances de serem obesos, diabéticos, hipertensos, de ter esteatose hepática, de ter diversas, né, situações. E a gente trabalhar de uma forma preventiva com isso. A gente tem hoje também genes importantes dentro do metabolismo de vitaminas importantes, que também tem uma associação alta, né, vamos dizer assim, com problemas. E a gente tem alguns artigos de intervenção, temos sim, tá?
principalmente dentro dessa área síndrome metabólica, né, obesidade, diabetes, com padrões de dieta, como você já falou hoje, padrão de dieta mediterrânea, sendo um padrão que os genes respondem melhor, tá? A gente já sabe que determinados genes, FTO, PPAR-gama, respondem na sua expressão mal, mediante ao aumento de gordura saturada, né? Então, assim, a gente tem artigos falando que os genes respondem bem em relação a diminuir sua expressão quando a gente aumenta, né, a ômega 3. Então, assim, a gente tem sim já algumas coisas, né, isoladas em relação à intervenção, né, e o que fazer, como lidar com esses genes, né, com essas predisposições. Em relação ao câncer especificamente, o cuidado da alimentação como um todo é importante, a gente sabe que o todo, né, é muito importante, mas tem saído muitas pesquisas, né, associando os polifenóis, né, a uma melhora, um controle na expressão desses genes. Então, assim, a gente tem, sim, pesquisas robustas, meta-análises, mecanismos bem definidos com essa associação. Então, é isso que a gente tem na ciência hoje. Perfeito, perfeito. E você podia dar um exemplo? Aliás, gente, se vocês quiserem mandar a pergunta, porque eu tirei os comentários para não ficar no rosto da professora, né? Porque divide a tela. Se vocês quiserem mandar qualquer pergunta, por favor, não se inibam. A gente está aqui para justamente criar esse espaço e desmistificar e conversar e aprendermos juntos. Vamos aproveitar que a gente está aí com uma pessoa super indicada. Anete, tu poderia nos dar um exemplo? Porque eu gosto muito da prática, né? Você sabe que eu peço muito isso na pós, inclusive, e por que não na live? Você podia nos dar um exemplo prático disso, de algum paciente que você fez o exame e modificou a estrutura dele, a qualidade alimentar por conta do exame? Então, como eu te falei, Vanessa, eu levo muito em consideração o exame, né? A parte educacional, por si só, já é bastante interessante. Os pacientes, quando a gente conversa com eles, né, sobre as predisposições que eles têm, isso é suficiente, muito suficiente para um aumento de adesão. Isso na prática eu vejo, porque eu trabalho com isso há mais de 4 anos, é muito bacana. O que eu quero dizer? Por exemplo, assim, uma pessoa ela é sedentária, ela fuma, ela come mal. E aí todo médico e toda nutricionista que essa pessoa for, vai falar que ela tem que comer bem, que ela tem que parar de fumar, que ela tem que fazer exercício, todo mundo vai dizer isso. Mas aí essa pessoa não faz. Aí ela faz quando? Quando ela infarta. Então, por exemplo, ela infartou, aí depois ela vai se preocupar em modificar os hábitos dela. O que eu falo é que para muitas pessoas o teste genético ele serve mais ou menos como um infarto sem ele acontecer, entendeu? Porque você fala para a pessoa, você tem uma predisposição alta, a sua chance disso acontecer é alta. Então ela pensa diferente, ela fala, ela muda, eu vejo muita mudança. Tá? Então, faz sentido para ela, porque 99% das vezes existe um histórico familiar envolvido. Né? Então, por exemplo, eu atendi um moço que ele veio com risco alto de hipertensão arterial. Quando eu disse isso a ele ficou muito emocionado. Ele falou assim, olha, eu perdi meu pai, né, por conta da hipertensão arterial, e eu tenho filhos pequenos, eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero que isso aconteça. Que bacana. Eu vou realmente mudar os meus hábitos. Então, assim, eu vejo como muito positivo, muito até para
algumas questões de educação nutricional mesmo, entendeu? Eu vejo que os pacientes se sensibilizam, porque assim, não é papo de nutricionista, é diferente dele olhar lá, falar assim, ó, o que aconteceu com meu pai, com meu avô, eu também tenho, entendeu? Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa, na minha visão, tá? Muito forte dentro da prática clínica, tá bom? Pessoas que vêm uma predisposição alta a desenvolver diabetes tipo 2, a hora que você vê, já está com uma insulina alta, já está ali com aquela resistência, já está se sentindo cansada, né? E aí fala, não, eu vou mudar porque eu sei o potencial que eu tenho, eu sei onde é que eu posso chegar. Então, isso tem sido muito bacana para mim. Fora isso, entendeu? Na prática clínica mesmo, a gente consegue saber se o paciente... Por exemplo, eu atendi uma paciente do Rio de Janeiro, que ela estava com queixas, né, gastrointestinais. E aí ela ia fazer uma endoscopia e ela tinha feito um teste genético, né? E aí ela né, ia fazer com biópsia para ver se tinha doença celíaca. E no teste genético dela, ela não trouxe em todos os genes analisados predisposição à doença celíaca, né? E a gente sabe que tem que haver a predisposição genética para desenvolver. Então eu falei para ela, eu falei assim, olha, você não precisa, né? No fim acabei até fazendo um Zoom com o médico dela, para a gente alinhar a dieta, e eu falei para ele, não precisa submeter ela a uma biópsia por este motivo, porque ela que bacana, não olha, celíaca. Que exemplo lindo. Ela pode ter outro problema, pode se querer fazer uma endoscopia por uma outra investigação, mas para isso não precisa submetê-la, porque ela não tem predisposição genética. Ela pode ter uma sensibilidade ao glúten, pode ter uma má absorção, pode ter uma outra coisa, mas doença celíaca não é. Então, assim, tem algumas coisas que assim, norteiam, ajudam demais. A gente definir também se a intolerância à lactose é primária ou secundária, se a gente consegue reintroduzir essa lactose num paciente pós-tratado, o que é interessante, né? Porque às vezes o paciente gosta, né, do iogurte, de um queijo, perfeito. Não tem porquê, entendeu? E lembrando aqui, fazendo um gancho, Anete, que aconteceu essa semana, né, no Atende Nutri, na sala de treinamento lá para consultório, eu comentei com os alunos sobre a unidade de enzima para a unidade de carboidrato do tipo lactose, e que muita gente erra nessa proporção. Então, o quanto é importante a gente conhecer a relevância, e eu ensino em percentuais, né? A relevância do percentual do quanto um leite tem, o quanto o iogurte, o quanto o queijo tem real de lactose, para conseguir também distribuir, elaborar, junto com o paciente, a alimentação dele, né? Sim. Que as pessoas estão esquecendo da prática clínica. Sim, e sim. Trazendo muito terrorismo nutricional, né? Sim. Então, assim, tem vários exemplos, né, dessa forma que eu acho extremamente interessante, né, a aplicação de um teste genético. A gente tem sempre dois motivos, né, Vanessa? Trabalhar com a prevenção é uma coisa que a gente não tem uma cultura muito grande, né, mas deveria. Então, pensando em prevenção, tá? Poderia ser utilizado para todos, né? Poderia ser aplicado na maioria das pessoas, mas não é acessível para a maioria das pessoas. Então, a maioria das pessoas procuram realmente para tentar justificar algo que está acontecendo, né? Para tentar saber. O que eu percebo, Anete, que eu fico com um pouco de receio, é que a gente introduziu muito bem, falando
questão multifatorial. E aí pega o olhar da prevenção e diz, bom, então agora tu tens que, não pode comer isso, tens que comer aquilo. E a alimentação é um desses fatores, né? Sim. Então, achei muito legal a introdução, justamente porque ela baliza, ela traz isso como um balizador, né? Quando a gente fala em prevenção também, gente, é considerar esse todo e lembrar alternativas. Então, por exemplo, eu li um artigo e discuti num evento que eu fui palestrar que eles usaram o comprimento do telômero na questão do envelhecimento, né? E o uso de carotenoides. Aí eu levei outras informações. Olha, isso também tem com sementes, com grãos. E tem caroteno, é uma família gigantesca de alternativas. Então, você tem fruta, você tem legume, você tem muita coisa para elaborar. Não fiquem na cenoura. E isso é muito importante, né? Sim. Eu acho que trazer como é que eu posso chamar isso? Essa amplitude, por exemplo, para essa revisão do envelhecimento, eu achei artigos de meta-análise, Anete, sobre o café. Sim. Oleaginosas, clássico, e café, né? E olha que interessante, aí de repente você tem alternativas, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso, não é um alimento, um grupo que vai resolver isso, não é verdade? Eu tenho alternativas para esse raciocínio ser amplificado, né? É um conjunto, né? São várias atitudes para que a gente trabalhe realmente com essa prevenção. Que legal, gente. Eu só me apaixono cada vez. Bom, assim que eu terminar a pós de neurociência, pode apostar que eu vou fazer mais uma. Aliás, eu vou criar essa pós, hein, gente? Escreve isso, eu ainda vou colocar isso aí em voga. Eu e a Nete já conversamos sobre isso, né, Nete? Aqui realmente conteúdo para uma pós-graduação inteira ficaria muito pesado só em genética. Mas precisa sim a gente pensar, trazer esse aprendizado para a nutrição moderna. A nutrição avançada, ela hoje discute esses parâmetros, né? Realmente traz isso. Uma coisa que eu falo, sabe, Vanessa, é que assim, o que é importante trazer para o profissional hoje é essa visão genética, tá? Os artigos, quase todos os melhores, mais atuais, quando tem uma meta-análise de uma patologia, eles já trazem pelo menos um parágrafo ou alguma coisa já atentando a genética. Né? A gente não está nem falando, né, somente de usar testes genéticos na sua prática clínica. O profissional ele precisa começar a entender o indivíduo, né, além da bioquímica, da fisiologia, essa visão genética, esse peso genético. Né? Então, isso é uma bandeira que eu levanto hoje, é uma bandeira que eu falo. Entendeu? É uma informação muito rica. Né? Desde quando terminou o projeto Genoma Humano em 2003, o mundo corre em busca de saber qual é a melhor forma de usar essa informação a nosso favor. É isso. Então, assim, é um campo amplo, muito vasto, e está na hora também de desmistificar, né? Aproximar isso das pessoas. Não de maneira tão simples, como eu venho vendo aí a dieta do DNA e pessoas defendendo exclusivamente aquele consumo, que aí eu acho assustador isso, né, Nete? Você afirmar que aquilo que eu não posso e posso consumir, sendo que a gente já colocou muito bem que essas doenças são multifatoriais. Sim. Mas aproximar o nutricionista de tudo isso, assim como outro dia eu vi uma pessoa ironizando uma das áreas que eu me identifico, que eu sou Master Coach, e ela ironizando. E eu fiquei muito assim, puxa, que pena, a gente tem que agregar. E nós vamos ter várias ferramentas
para usufruir, né? E ferramentas Sim. importantes. Então, é bem É, legal, sim, essa compreensão. é essa compreensão que eu levanto a bandeira hoje, independente de se usar testes genéticos ou não. O profissional nutricionista, na graduação, nós não temos essa interpretação. A genética também como ponto, né, para o desenvolvimento de doenças, essa Aliás, não atenção. tem nem a disciplina, tinha que ter uma Não tem. disciplina de nutrigenética e epigenética. A gente tem na graduação de nutrição um pouco de genética, né? Dentro ali da biologia, cada universidade chama de uma forma, bioquímica, biologia molecular, mas tem um mês ou duas, três aulas. É uma carga muito pequena dentro da nossa graduação. E aí, Vanessa, quando a gente se forma, fica difícil, fica longe, fica, né? Então, eu acredito muito também que daqui para frente exista a necessidade de uma reformulação, né, para que os profissionais nutricionistas especificamente tenham uma carga genética maior na sua graduação. Né? Quando eu converso com Perfeito. farmacêuticos, quando eu converso com biomédicos, quando eu converso, eles têm, assim, eles dão uma paulada na gente, entendeu? De carga genética. E é uma área de atuação hoje em dia. É um campo de trabalho, sim, do profissional nutricionista, entendeu? Eu prestei uma consultoria no passado para uma faculdade do interior de São Paulo e reformulei a matriz do curso de graduação e incluí disciplinas como avaliação corporal, semestre estudando isso, nutrigenética e epigenética, o semestre estudando isso, então foi muito legal. Agora, claro, eles tinham uma proposta um pouco mais voltada para a prática clínica. E aí, o que eu poderia sugerir? Os cursos que ainda não têm esse caráter, né? Tem que distribuir um pouco melhor. A matriz da graduação, ela não tem mais essa premissa de 2 anos de bioquímica. É mais Sim. importante as evidências, a base e a aplicabilidade, né? E aí Sim. trazer essas questões como a comunicação não violenta, como coach, como que eu chamo de diálogo nutricional, que apanha todas essas novidades da neurociência, assim como da epigenética e nutrigenômica, né? Aliás, qual Sim. é a diferença, Nete, entre essas duas? Nutrigenética, Vanessa, são os genes, são os polimorfismos genéticos interferindo na absorção, no metabolismo, interferindo na forma como você vai, né, na sua alimentação, como você vai usar esse nutriente, vamos supor, né? São os seus genes, são os polimorfismos interferindo na forma que você vai comer ou na sua suplementação. Nutrigenômica é o inverso. É a sua alimentação influenciando na expressão dos genes. Entendeu? Então, quando a gente pega um laudo genético nas mãos, a gente faz nutrigenética. A gente identifica os polimorfismos e tenta saber o que interfere e o que isso interfere na alimentação. Perfeito. Quando a gente constrói um plano alimentar, quando a gente visa esse plano alimentar cheio de vitaminas, minerais, né, o que a gente busca é a nutrigenômica. É esse estilo de vida, esse plano alimentar influenciando na expressão dos genes. A gente tem, as pessoas meio que confundem, usam o mesmo termo para os dois, mas eles têm conceitos um pouco diferentes. Eu acho que consequências diferentes também, até porque isso interfere no período também, né? Sim. Isso é muito importante também, gente. Quando a gente fala dessas intervenções, a gente não está falando que tomar um suco verde
uma semana e pronto. Não, não. Essa argumentação é importante entender que você passa a adquirir um novo estilo de vida, um novo hábito, e Sim. não só a alimentação, como a gente já citou bem, vai interferir grandemente, né? Então, isso é muito, muito importante. Tem algumas pesquisas, tá, Vanessa, que mostram que uma intervenção nutricional, mesmo que pequena, por exemplo, assim, um aumento de polifenóis, um aumento de ômega 3, em 7 e 12 semanas, já é suficiente para a gente ter modificação em expressão genética, tá? Então, assim, é lógico que para que isso se perpetue, que a gente colha os benefícios disso, a gente precisa que esse estilo de vida seja permanente. Porque se eu voltar vamos dizer, se eu voltar a comer errado, se eu tirar excluir, né? Imediatamente a expressão do meu gene também vai modificar, né? Essas modificações na expressão do gene, elas são também reversíveis. Então, eu consigo diminuir a expressão dele, mas se eu parar, ela também aumenta, entendeu? Perfeito, perfeito. Muito bem colocado. Por isso que eu falo da importância do nutricionista não aplicar o terrorismo e trabalhar isso de uma forma mais consciente, que agregue, gere o engajamento para que aquilo seja incorporado ao estilo de vida, aos hábitos do paciente. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada mesmo. Um beijo. Gente, obrigada pela presença de todos vocês. Um beijo grande, ó. Acompanha no Telegram que a gente vai postar alguns materiais e essa live vai em vídeo para o canal do YouTube. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.